Uma mulher contrata a polícia, que contrata um idoso para investigar a mãe dela dentro do asilo onde ela tá ficando. Bem, o que essa história mais do que curiosa poderia render? Pro Agente Duplo, rendeu a indicação a melhor documentário pro Oscar de 2021. As produções de 2020 vêm demonstrando uma força absurda com as suas histórias, principalmente na parte de documentário. Para quem ainda não assistiu o meu vídeo aqui no canal, eu comentei sobre o documentário Collective, que é um dos favoritos para levar o Oscar desse ano, e não é para menos. E assistindo o Collective eu achava que não teria outro documentário à altura na questão de qualidade, até eu assistir o Agente Duplo, que foi uma grata surpresa, não só pela história que ele traz, que é essa que eu acabei contando no começo do vídeo, que é muito mais do que interessante, é um convite muito gratificante, mas ao dar play no documentário, aí vem uma surpresa em dobro. Justamente por trazer esse teor até um pouco de ficção na temática da história, né, na temática primária, na apresentação do que é esse documentário, que é exatamente isso que eu contei. É realmente uma mulher, ela anunciou no jornal que ela queria um idoso de 80 a 90 anos para ser um espião dentro do asilo onde a mãe dela estava ficando, para justamente ver como a mãe dela era tratada pelos funcionários. Então isso já se torna muito interessante na proposta de ideia e tem esse teor muito de ficção, não só na teoria, mas também na própria prática do documentário. A própria linguagem que o documentário usa, principalmente nos seus primeiros 20 minutos, traz muitos elementos que brincam um pouco com essa questão do que é realidade e do que é ficção, através do uso da trilha sonora, que traz muito esse clima de espião, e a própria filmagem também, né? A construção de planos no começo traz muito elementos que parecem uma filmagem de ficção, e isso torna o filme muito curioso. Traz esse convite de uma aventura no sentido ali de você trazer um senhor de 84, no caso 83 anos, para participar dessa aventura e transformar a vida dele. Então a gente embarca muito na proposta do documentário, e pelo fato da gente acompanhar o Sr. Sérgio, no caso, a gente fica muito convidativo em abraçar aquela ideia e também abraçar a jornada dele, de ver como ele se comporta como espião, de ver quais são as estratégias dele para investigar, e isso torna o documentário muito divertido. De justamente você ver ele passando por essa aventura, um senhorzinho que vivia uma vida comum no Chile e que acaba tendo essa nova experiência, esse novo trabalho que transforma a vida dele de uma forma absurda. Existe até um relato dele no início do documentário, um pouco antes de ir pro asilo, que é muito emocionante no sentido de realmente viver essa nova experiência e ter uma coisa diferente na vida dele e na idade dele. E isso torna essa primeira impressão muito convidativa e muito bem apresentada. E justamente dentro dessa proposta que o documentário apresenta, a gente fica com um certo receio do que a gente pode ver no documentário, porque justamente pelo fato, né, de uma mulher se preocupar com a mãe ao ponto de contratar um investigador para saber como ela está dentro do asilo, o documentário ele passa uma sensação de que poderíamos ver imagens muito fortes, muito marcantes e muito brutais também. Só que é nisso que o documentário ele se destaca, por justamente transformar e virar esse jogo de uma forma muito absurda, mas ao mesmo tempo muito natural, porque essa ideia de, sei lá, de tortura psicológica ou até física é construído não só pelos próprios personagens do documentário, mas também pela nossa vivência de ver matérias, de ver notícias sobre esse tipo de acontecimento. A gente sabe que esse tipo de coisa acontece em determinados asilos, a gente sabe que esse tipo de gente realmente existe, mas é aí que o documentário ele dá uma virada e mostra uma realidade tão brutal quanto se fosse essa tortura psicológica e física, e que acaba trazendo um peso muito maior para aqueles personagens, porque junto com o Sérgio a gente se conecta com cada um que ele conversa.
e é uma experiência muito maravilhosa. Apesar de no começo o documentário trazer esse clima um pouco mais leve, né, com esse toque de humor, a gente vê, né, os senhorzinhos tentando usar a tecnologia e que acaba sendo esse conflito de gerações, e por isso acaba tendo um pouco desse teor mais cômico e mais leve também. O documentário, ele dá uma certa transformada nesse tom, porém ele apresenta um lado que a gente achava que seria um pouco mais de terror para um tom muito mais dramático e muito mais pesado, e dói. É um documentário doloroso, principalmente para quem se conecta com aqueles personagens, e eu já digo em primeira mão que é impossível não se conectar com cada um deles, com cada uma daquelas senhoras que são apresentadas, com diálogos extremamente maravilhosos e muito naturais. E um pouco disso a gente entra agora na parte técnica do documentário, que explora diferentes formas de câmera. Por ele ser um espião, né, acaba também tendo esse toque um pouco de humor, que é a câmera num óculos, a câmera numa caneta, que é coisa muito de ficção, por isso que eu digo que existe um pouco dessa brincadeira no início do filme, mas eu acho que é justamente para apresentar esse tom um pouco mais leve e justamente acalmar o espectador sobre o que ele vai ver, porque se no início ele já traz esse tom um pouco mais divertido, quer dizer que o que a gente vai ver dali para frente não é o terror que a gente esperava. E a questão técnica também envolve toda uma montagem, não no caso a montagem do documentário, mas a montagem de câmeras, porque você fica se questionando o documentário inteiro como esse documentário foi filmado, como ele foi realizado, e eu acho que é justamente essa curiosidade que faz esse documentário ser grandioso nesse ponto, não só pela temática, não só pelos personagens que ele apresenta, mas como ele é feito tecnicamente. Porque por ele ser um investigador dentro de um asilo, como que aquelas câmeras estão presentes, como é filmado, e é tudo muito bem filmado, tudo muito bem encaixado, todos os planos são muito bem estabelecidos, até para trazer um pouco mais de mistério, até para trazer um pouco mais de leveza, para trazer a dramaticidade. Ainda assim, eu sinto que por ter o Sérgio como o personagem principal, e por ele narrar o documentário com uma estratégia muito bem estabelecida a partir da questão de relatórios para a polícia, nesse ponto o documentário acaba se perdendo muito por, em determinados momentos, ele ser muito expositivo, principalmente na parte final do documentário, onde você já entendeu o contexto de tudo aquilo, onde você já entendeu a proposta do documentário, que como eu disse, no começo você acha que é uma coisa e aos poucos vai se transformando e no final se concretiza da forma mais emocionante possível. Só que você entende a proposta e o personagem vai lá e explica. Por mais que aquela explicação faça sentido dentro da jornada dele, porque ele está contando para um policial que não faz parte do universo onde ele vive, pra gente não faz sentido. Pra gente perde toda a força que o documentário tem em demonstrar através de conversas reais e não a partir do ponto de vista do personagem. No fim, sempre vai ser o ponto de vista dele, já que ele é um investigador. Tanto que a gente tem a própria câmera no óculos dele. Então, realmente, em determinados pontos, é o ponto de vista só do Sérgio. Mas no momento em que a gente, né, já tem um pouco dessa visão de fora, porque a gente vê algumas câmeras mostrando outras personagens e outras vivências, esse tipo de declaração acaba perdendo muito a força. Mas como eu disse, o documentário apresenta personagens memoráveis, com uma história muito cativante e muito impressionante também, e que faz a gente refletir muito. Então a minha nota pro documentário vai ser 8,5. Eu acho que é um documentário incrível, memorável e muito marcante. Porém, quando a gente olha os outros adversários, principalmente Collective, é um documentário que perde um pouco a força. Acredito que mais por causa da temática que Collective traz, que é muito mais pesada e abrange algo muito maior do que era no início. E aqui é algo muito mais intimista, obviamente, mas que também traz uma mensagem muito importante, principalmente para a gente, principalmente pessoas jovens, refletirem sobre as atitudes referentes aos seus avós ou aos seus tios, e eu acho que isso é o que realmente machuca
nesse documentário, porque a gente sabe que a gente acaba não agindo muitas vezes corretamente e muitas vezes a gente não entende a consequência ou não entende o que a outra pessoa passa. Então esse documentário é muito importante para trazer essa visão. Então é isso, se você gostou do vídeo, clica no gostei aqui embaixo e comenta o que você achou do documentário. Se ainda não assistiu, o Agente Duplo está disponível na Globoplay, justamente com o título de Agente Duplo, então vai lá assistir, que é um documentário incrível e prepare-se para se emocionar bastante. E se você tá gostando da nossa cobertura do Oscar aqui no canal, vai lá no nosso Instagram e começa a seguir a gente, porque a gente tá cheio de vídeos no IGTV, estamos agora numa sequência de críticas lá no Instagram de outros filmes do Oscar. Então assim, o nosso objetivo é falar de absolutamente todos os filmes do Oscar que a gente conseguir assistir. Então acompanha a gente tanto aqui no canal, então se inscreve, e tanto lá no Instagram, então segue a gente lá. E claro, acompanha a gente também nas outras redes sociais, seja no Twitter e também em seu agregador de podcast favorito para ouvir todos os episódios do 16mm. Então é isso, gente, um abração e até mais!